Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza. Estamos juntos mais uma vez para a gente fazer o Evangelho no Lar, o nosso Evangelho da semana, com aquela nossa proposta de estarmos auxiliando vocês a fazer o Evangelho no Lar com os seus familiares, ou você que estiver sozinho também, que quiser a minha companhia, né, para a gente estar refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Lembrando vocês que essa semana já saiu mais uma evangelização infantil, um vídeo da evangelização infantil. Na verdade, essa semana vão sair 2 vídeos sobre 2 temas, família corporal e família universal. Procura ali na nossa playlist, né, de evangelização infantil para fazer o evangelho, para estudar e refletir a historinha com os seus pequenos, tá certo? Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. E nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça das aflições. Nós vivemos um planeta, né, de expiações e provas. É um planeta onde impera muito mais as dificuldades, as aflições, do que propriamente dita a felicidade. Não é? Então a gente vai refletir um pouquinho, né, sobre uma das bem-aventuranças de Jesus, que dizia: bem-aventurados os aflitos. E nós vamos procurar entender por que os aflitos, né, que nós que sofremos grandes aflições, somos tão bem-aventurados. Então, antes de darmos início, né, reúne a família, ou você que está fazendo aí sozinha, já vai ali para o teu cantinho, para o seu local onde você possa ficar quietinha, né, para refletir, ficar na sintonia com a espiritualidade nesses próximos minutos, né? Coloquem a sua água na mesa, a sua garrafa, o copo. Vamos fazer a nossa prece? Mestre amado Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, que desculpe as nossas fraquezas, as nossas limitações. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais uma vez nos ensinar o caminho do bem e da fraternidade. Que possamos compreender os Teus ensinamentos, mas que, acima de tudo, Senhor, possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Abençoa todas as famílias da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, que se reúnem em Teu nome para compreender os Teus ensinamentos e fazer o exercício de se tornarem melhores. Obrigada por mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, então eu vou ler um pedacinho do início do capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, falando um pouquinho da justiça das aflições antes que a gente vá para os nossos slides, tá bom? Então, ele diz aqui assim, ó: somente na vida futura podem ser realizadas as compensações que Jesus promete aos filhos da terra. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam destituídas de sentido e, mais ainda, um engodo, ou seja, uma enganação, né? Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Afirma-se, para haver um mérito. Todavia, indaga-se por que então sofrem uns mais do que outros. E essa é a pergunta que nós devemos estar fazendo na nossa vida. Nós temos que começar a reparar no ambiente que nos cerca e pensarmos na nossa vida do futuro, que é o que a maioria da humanidade não faz, né? Nós passamos vivendo a vida achando que a desencarnação, que a morte nunca vai acontecer conosco. Ou se vai acontecer, que vai ser lá longe, né? Quando a gente já estiver velhinho, e a gente sabe que não é assim. Que nesse exato momento milhares de irmãos nossos do planeta Terra estão desencarnando de todas as idades. E a dessa desencarnação, ela não marca dia, não marca hora. Não é como a nossa reencarnação. Quando nós nascemos, né, na nossa carteira de identidade, é colocado lá na certidão de nascimento o dia, a hora que você nasceu. Mas quando você vai desencarnar, não tem dia e hora marcado. Pode ser a qualquer momento, por qualquer motivo, não é? Então nós temos que começar a nos perguntarmos:
como seres viajantes do universo, almas, espíritos em evolução. Né? Por que que nós passamos por tantas dificuldades? Por que que existem tantas diferenças no nosso planeta? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? E o Evangelho ele vai nos auxiliando a clarear um pouco a nossa mente. A gente vem vendo desde o primeiro capítulo, né, a vinda de Jesus, quando nós já estávamos um pouco mais amadurecidos, né, um pouco mais de raciocínio, que ele não veio destruir a lei, né, que ele veio mostrar a destinação da Terra, né, todos os graus de evolução dos planetas e dos seres, que nós vamos evoluindo aos pouquinhos, que o reino dele não é deste mundo. E aí ele fala um pouquinho que também a felicidade nossa também não é deste planeta. Mas ele diz que nós somos bem-aventurados e aflitos, porque nós somos seres que estamos num planeta de sofrimento. Né? Nós não temos uma felicidade, nós temos alguns momentos de alegria inclusive fugazes, não é? Que passam muito rápido, mas a grande maioria do nosso tempo, da nossa vida, é de preocupação. É de aflição pelo ganha-pão, de aflição pelas doenças, de aflição porque a gente não consegue se relacionar com as pessoas, né? E a gente está sempre em busca da melhoria, a grande maioria da humanidade está sempre em busca da melhoria material apenas, em busca das coisas materiais, esquece do seu tesouro espiritual, esquece de olhar para o próximo, de respeitar o irmão, de auxiliar os nossos irmãos que estão conosco na nossa jornada. Então nós temos que começar a pensar. Por que que nós sofremos? Qual é o objetivo sério e justo de nós termos essas dificuldades? E se essas aflições podem acabar ou vão acabar um dia? Né? Se elas vão terminar um dia na nossa vida? Então nós temos que começar a questionar. Mas só o Evangelho, a gente falando de novo, só o Evangelho, muitas vezes ele não dá o embasamento mais detalhado. Por isso que a gente tem que se aprofundar no estudo da doutrina espírita, para buscar mais detalhes, né? A leitura de muitos livros e participar da Escola de Estudos Espíritas. E falando em Escola de Estudos Espíritas, nós estamos em agosto, né? Dia 29 de agosto de 2020, agora no sábado, 17h45, começa uma nova turma, né, da nossa Escola de Estudos Espíritas. São 6 meses de aprendizado das noções básicas da doutrina espírita. Então, se você é de Sinop, está me ouvindo hoje, né? Durante essa semana, no sábado, então se inicia 17h45 lá no Lar Espírita Alta de Souza, lá na rua da Cida Cross 2821. Os nossos endereços e os nossos contatos estão no final de todos os nossos vídeos, para que você possa ir lá estudar. O curso é gratuito, para que você possa se aprofundar, né, no estudo da doutrina espírita, no verdadeiro sentido da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo de estarmos reencarnados, se existe vida após a morte, né, o que é processo obsessivo, para onde vão nossos parentes. Então, assim, você pode tirar todas as dúvidas, as suas dúvidas do seu eu, do seu ser, que nós temos que iniciar esse questionamento, essa pergunta. Nós precisamos saber quem nós somos, o que nós fazemos aqui. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui com tantas aflições, com tantos relacionamentos que nós não conseguimos, né, muitas vezes, nos dar bem com as pessoas, com tantas mágoas, com tantas dores? Por que que nós temos esses sentimentos, essas mazelas, né, essas maldades? Porque todos nós temos. Nós temos dificuldade em perdoar, de nos relacionar, nós somos egoístas, né? Nós nos decepcionamos com as coisas, com as situações, com as pessoas. Então, nós temos que aprender realmente, buscar o nosso eu, caminharmos consciente de quem nós somos, para onde vamos. Não caminhar seguindo moda, de todo mundo vai, né? Que nem uma boiada, toca o berrante, vira para lá, todo mundo vai, tudo vira para cá, não. Nós somos seres individuais, né? Com uma evolução individual, única, com uma percepção do mundo individual e única, né? E nós estamos seguindo essa jornada, reencarnados momentaneamente no planeta Terra, para que nós possamos evoluir como espíritos, porque o corpo vai ficar. O corpo tem um tempo de vida útil que vai ser abandonado pelo espírito, mas a nossa jornada no plano espiritual, ela continua. Tá certo? Então, vamos começar um pouquinho com os nossos slides aqui, né, gente? Como é um pouco longa, as lições do Evangelho são um pouco longas, é interessante que vocês leiam ela toda,
né? E alguns apontamentos mais importantes que a gente coloca nos slides, né, para seguir uma linha de raciocínio, elas facilitam a compreensão. Mas é interessante que vocês que têm o Evangelho em casa, que façam o Evangelho uma vez por semana, assim como nós colocamos os vídeos uma vez por semana, mas que leiam o texto todo, tá certo? Então vamos para o nosso primeiro slide, nós vamos ler alguns slides aqui, e depois a gente comenta sobre essas frases que foram colocadas aqui, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça das aflições, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Nós sempre nos embasamos na questão da reencarnação, né? Nós, dentro da doutrina espírita, nós estudamos que nós reencarnamos várias vezes, que nós tivemos vidas passadas, teremos vidas futuras e estamos aproveitando a oportunidade de estarmos encarnados nessa vida atual. Então, nós temos aflições que são relacionadas à nossa vida atual e nós temos aflições que são relacionadas à nossa vida do passado, certo? Então, quem tem alguma dúvida ainda, pega os evangelhos anteriores, né, na nossa playlist Evangelho desde o início, para que possa ir acompanhando a linha de raciocínio desde o capítulo 1, né, que nós vamos explicando sobre as vidas passadas, vidas futuras, que essa é o embasamento da doutrina espírita. Nós somos espíritos habitando momentaneamente um corpo material, mas que nós já vivemos muitas vidas e viveremos outras tantas. É partindo desse princípio que nós vamos raciocinar um pouco das causas das aflições da nossa vida. Nós já vimos nos evangelhos anteriores tantos erros que nós já cometemos em encarnações anteriores, né? Erros que ainda nós cometemos na encarnação atual, e dependendo do que a gente faz hoje, será o nosso futuro, certo? Então é a questão da lei da ação e reação, do plantio e da colheita, né? Que tudo que a gente planta, nós seremos obrigados a colher. Porque existe uma lei no universo, que é aquela que o Cristo trouxe, que é o mandamento maior universal, que é o de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse, que é algo que nós ainda não fazemos nesse planeta, certo? Nós ainda somos egoístas, ainda queremos nos dar bem. Então, a gente sempre, durante todo o Evangelho, né, e durante todo o aprendizado da doutrina espírita, que se baseia 100% nos ensinamentos de Jesus, nós vamos estar sempre falando da necessidade de nós aplicarmos e colocarmos em prática essa lei que é universal, não é só para o planeta Terra, tá? A lei de fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse, ela é para todo o universo. Ela é o exercício da justiça, da fraternidade, da igualdade para todos. Então, enquanto nós não conseguimos aplicar essa lei 100% na nossa vida, não conseguimos entender que nós não poderemos fugir dela, nós estaremos sempre tendo aflições na nossa vida. Porque a partir do momento que nós prejudicamos o nosso irmão, seja em que grau for, do menor ao maior grau, desde que seja antifraterno, que contraria a lei, isso estará retornando para nós como sofrimento, como uma experiência que a gente tem que sentir na pele, que nós não devemos prejudicar o nosso próximo, tá certo? Então vamos lá, vamos ler algumas frases aqui. A consolação. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Essa frase faz parte das bem-aventuranças de Jesus, está lá em Mateus. E aí a pergunta é, quem são os que choram e que serão consolados? Né? Quem são todos? Todo mundo que chora, que se desespera na nossa vida, no nosso planeta, eles vão receber essa consolação, eles vão receber essa paz, essa consolação que o Cristo nos promete? Na verdade, não é bem assim, porque existem duas formas de sofrer, né? Que nós vamos ver mais para frente também no Evangelho, né? O bem e o mal sofrer. Porque existem pessoas que sofrem, que dizem que sofrem e são totalmente revoltadas. Quanto mais sofre, mais mal pratica, não é? Existem pessoas que são extremamente revoltadas com os sofrimentos, se revoltam com Deus, se revoltam com as outras pessoas, ficam procurando culpados, né, das dificuldades da vida delas. Então, não é para esse
né? Essa esperança de consolação, de melhoria, de busca de felicidade futura, não é para essas pessoas revoltadas, porque essas ainda não entenderam o verdadeiro sentido da vida. Por isso que a gente fala novamente da necessidade de estudar a doutrina espírita. Nós sabemos que nós temos que nos resignarmos com as dificuldades, com os sofrimentos de hoje, porque nós fomos os responsáveis por eles. Não existe castigo de Deus. Nós não podemos nos revoltar contra o Criador, falando que Ele nos castiga, que Ele traz desgraça na nossa vida, tragédia, assim, porque nós somos inocentes. Não, Deus não castiga. A partir do momento que nós entendemos que Ele é todo amor, que Ele é todo justiça, né, que Ele quer o nosso bem, o nosso progresso, então Ele não vai trazer sofrimento que nós não tenhamos sido responsáveis. Nós falamos novamente, existe a lei, e quando nós transgredimos a lei, nós atraímos para nós as situações que nós provocamos nas outras pessoas. Então, nós nos dispomos a nos reencarnarmos, a gente vem com uma nova proposta de reencarnação para encontrarmos com as pessoas e as situações parecidas naquelas que nós falhamos em outras vidas, para ver se a gente consegue superar. Né, para ver se a gente consegue, por exemplo, não mentir, não enganar, não trair e tantas outras coisas que nós fazemos. E se nós também conseguimos suportar, muitas vezes, as antipatias das pessoas conosco, porque elas também não são gratuitas. Ninguém não gosta de você à toa. São relacionamentos que ficaram mal resolvidos de outras vidas e que a gente retorna mais ou menos num ambiente parecido, claro que em outras épocas, né? Usando outros corpos, numa outra situação, mas mais ou menos parecida com as mesmas pessoas, os espíritos são os mesmos, usando corpos diferentes, em profissões diferentes, em cidades diferentes, porque o local não importa, o que importa é a evolução do teu espírito, e nós iremos evoluir trabalhando emoções, exercitando sentimentos. Vocês podem perceber que tudo na nossa vida, mesmo que as causas sejam materiais, o que nos faz a nossa dificuldade é o emocional. Nós não conseguimos lidar com as nossas emoções. Nós ficamos agressivos, nós ficamos revoltados, magoados, não perdoamos, queremos vingança e tantas outras coisas, porque nós ainda não conseguimos equilibrar os nossos sentimentos. E por que não conseguimos equilibrar os nossos sentimentos? Porque a gente não se aprofunda no conhecimento do verdadeiro sentido da vida, do porquê que nós estamos aqui, do nosso relacionamento com as pessoas, da evolução espiritual, de acatar o mandamento maior que é o exercício da fraternidade. E porque muitas vezes a grande maioria não acredita que viveu vidas passadas, que cometeu erros nas vidas passadas. E enquanto nós não ampliarmos a nossa visão do mundo, nós vamos estar repetindo os nossos erros, com as mesmas mágoas, com os mesmos ódios. Vamos estar colocando para fora, né, todo o nosso sentimento de egoísmo, de querer sempre estar em primeiro lugar, passar a perna nas pessoas, enganar, mentir, trair em maior ou menor grau. Né? Então, nós precisamos realmente nos aprofundarmos em quem nós somos para que a gente possa entender, inclusive, o motivo das aflições. E quanto mais a gente enfrenta essas dificuldades, essas aflições com resignação, com sabedoria, né? Com conhecimento do porquê que elas acontecem, aí nós vamos passar por essas aflições de forma mais tranquila. Nós vamos nos posicionar acima delas. Nós costumamos dizer que a pessoa que não conhece nada da vida, da onde ela vai, da onde ela veio, o que ela faz aqui, que ela não se conhece intimamente, nem a sua jornada evolutiva no universo, como espírito imortal, ela sofre imensamente e sofre revoltada. Tudo para ela é como se ela fosse uma vítima, né? Ela se revolta com tudo e com todos, inclusive com o Criador. Mas o que nos espera, a felicidade, essa consolação que Jesus fala, é a felicidade que a gente quer no futuro. Que nós buscamos essa felicidade, essa igualdade, essa fraternidade que deve existir, que existe em planetas mais evoluídos e que deverá existir no planeta Terra, dependendo de cada um. Então, essa felicidade que nós almejamos lá no futuro, ela vai existir, dependendo da gente pagar as nossas dívidas, da forma como a gente paga as nossas dívidas. E pagando as nossas dívidas do passado, justamente são essas aflições que aparecem. Então, quando a gente enfrenta essas dificuldades com sabedoria, com paciência, com resignação, porque não tem como a gente escapar dela.
Elas são expiações que nós mesmos trouxemos para nós. Então, é para essas pessoas que Jesus fala que vai vir essa consolação, essa tranquilidade, essa paz. Não que ele vá oferecer para nós, não, tá de presente para você a consolação, não. Nós é que vamos conquistá-la, porque é esse o objetivo nosso, é o que o Criador quer para nós. Ele quer a felicidade plena, a tranquilidade, a paz, a igualdade, a fraternidade, mas isso depende de cada um buscar. Buscar no seu exercício do dia a dia, na nossa vida de encarnados no planeta Terra, resgatando as dívidas do passado. É como se a gente tivesse feito dívida num banco, sabe? Faz um empréstimo no banco, você vai ficar 2, 3 anos aflito porque tem que pagar aquela parcela. E quanto mais você se revolta e não quer pagar, piora. Aumenta os juros, não é assim? Vai para protesto, não é assim que acontece? A lei divina, óbvio, guardada as devidas proporções, é da mesma forma. As dívidas que nós fizemos no passado, nós temos que entender que nós fizemos, sabendo que estava errado. Porque, novamente, nós lembramos, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência desde o momento da nossa criação. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós fazemos o errado porque nós queremos. Não é porque nós não sabemos. Nós queremos fazer o errado. E muitas vezes nós nem pensamos nas consequências. Né? Muitas vezes fala, eu vou me dar bem essa vida, depois de morrer acabou, não é? Não vai ter consequência, mas vai, porque a vida continua. Encarnação após encarnação, nós teremos que resgatar as dívidas que foram ficando no passado. E quanto mais erros nós cometemos, mais dívida nós vamos tendo. E mais encarnações dolorosas, cheias de aflições, nós teremos que ter. Então nós precisamos compreender de uma vez por todas que nós temos que seguir o mandamento maior, que é o exercício de igualdade e fraternidade para todos, porque Deus não nos criou para que um se desse bem e outros não, para que houvesse essas diferenças que existem nesse planeta Terra. Essas diferenças fomos nós que criamos, porque nós não sabemos nos igualar com as pessoas, nós não queremos igualdade, nós queremos ser superiores. A grande maioria só pensa no ganho material, em se dar bem e se sentir superior aos outros irmãos, que estão muitas vezes resgatando também dívidas do passado, mas estão mais resignados, eles já estão encontrando a sua felicidade íntima. E muitos de nós estão buscando e plantando hoje o sofrimento que iremos colher amanhã. Né? E hoje, se já não temos uma vida plena de felicidade, nós estamos plantando mais tristeza ainda. Então, essa consolação que Jesus fala aqui, ó, são para os que sofrem com resignação e paciência. Mas sofrer com resignação e paciência não é porque tem que ser, porque alguém falou que tem que ser, porque Deus falou. Não, a doutrina espírita, ela explica de uma forma racional o porquê que nós devemos ter paciência com as dificuldades do nosso dia a dia. Por isso que a gente sempre fala, vamos estudar, se aprofundar mais, porque nós sabemos que as aflições são resultados das nossas más escolhas. Nós somos os responsáveis pelas nossas aflições que nós passamos hoje. E essas aflições podem ter a causa nos dias de hoje mesmo e nas vidas passadas que nós vamos continuar vendo aqui, ó. Continuando aqui, essa consolação, essa felicidade, né, essa busca que nós temos no futuro, continua aqui, aqueles que sofrem, mas se revoltam e desesperam, não terão o consolo de que fala Jesus. Bom, quem se revolta, né? Quem se desespera, quem briga com tudo, não entende nem o porquê das suas dificuldades, não encontra paz. Não encontra a consolação no seu coração. É aquilo que a gente falou, não é que Jesus vai dar de presente para você a consolação. Se você toma de presente a consolação, você vai ganhar algum prêmio. Não. A busca, a paz, a consolação é interior. É a doutrina consoladora, da doutrina espírita, que explica para você todos os motivos das aflições e como se livrar delas. Então, aqueles que se revoltam, eles pioram a sua situação no futuro. Se já não está bom hoje, vai piorar. Não tem aquele ditado, nada está tão ruim que não possa piorar. E pode piorar sim, dependendo das nossas atitudes. Se forem atitudes revoltadas, se forem atitudes que você quer prejudicar mais, você está se sentindo prejudicado, aí você quer prejudicar mais ainda a outra pessoa, né? Você quer revidar as situações na mesma moeda, você não perdoa, você vai viver aflito. Você não tem paz, não tem tranquilidade, não encontra essa tranquilidade. E é por falta de conhecimento, porque você ignora as leis da vida.
E quando você começa a estudar, se aprofundar, a raciocinar, a ver a lógica que tem no viver, nesse caminhar nosso, aí você se acalma, você se tranquiliza e você realmente fala, não, eu sou o artífice do meu sofrimento. Eu é que plantei o que eu estou colhendo hoje. Então agora eu preciso pagar essa dívida. E eu vou pagar a dívida com a resignação de uma pessoa justa que quer realmente, né, que fez a dívida e que quer, né, sanar essa dívida. Como a gente faz um empréstimo no banco. A pessoa honesta que faz um empréstimo, ela passa por 1000 dificuldades para pagar as parcelas. Mas qual vai ser a maior alegria dela? Qual vai ser a consolação dela no final? Não vai ser ver a dívida paga e ficar feliz porque não tem mais esse problema? É a mesma coisa. A nossa consolação no final, a nossa alegria, nossa paz, é de enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia. Porque todos têm, e se não tem hoje, vai ter amanhã. Ninguém escapa. Esse é um planeta de expiações e provas. É para isso que nós estamos aqui. Nós somos almas rebeldes. Nós cometemos muitos erros, fizemos muitas dívidas e temos que pagar, porque é da lei universal. Que a gente sinta na pele aquilo que a gente fez o outro passar, para que a gente não faça de novo. É assim que funciona. E muitas pessoas perguntam, mas eu não lembro, né? Eu não sei o que foi que eu fiz. Você não lembra? Momentaneamente. Que nós também vamos ver isso no estudo do Evangelho. Porque é necessário que você reencontre com as pessoas que te causem aflições, sem você saber quem elas foram. Porque a nossa mente não aguentaria você saber que um filho seu foi um inimigo seu, que um marido foi alguém que você prejudicou, que você matou, que sua mãe foi alguém, sabe? Porque nossos relacionamentos de vidas passadas, com a nossa história ainda de seres mais atrasados, ela não é uma história bonita. Né? Só você lê romance, você lê a história nossa da evolução do nosso planeta, não precisa nem ser espírita, mas se você lê os romances espíritas, então, que são todos verídicos, né? Só o Chico escreveu mais de 400 livros, centenas e centenas são romances, histórias verídicas de espíritos que vieram trazer, contar a sua história de encarnados e o que eles encontraram no plano espiritual. Você vai ver que a nossa história é uma história cheia de plantio de más sementes, né? É uma história do passado em que nós éramos mais atrasados culturalmente, intelectualmente, emocionalmente, moralmente, né? E a gente veio cometendo atrocidades. Se até hoje a gente olha para o planeta, né? A grande maioria comete atrocidades, tanto que as coisas boas chegam a ser tão ridículas, às vezes eu fico imaginando assim, que chega a ser tão triste que quando uma pessoa faz algo de bom, é tão diferente da grande maioria que vira notícia a nível nacional. Alguém que encontra uma carteira cheia de dinheiro e devolve, vira notícia a nível nacional, de tão raro que isso é. Então a gente até aceita a questão da desonestidade. É tudo tão normal para nós que quando alguém faz alguma coisa diferente a nível fraterno, a nível honesto, vira notícia a nível nacional. Isso é ridículo. Deveria ser o contrário. Não é? Deveria ser aquela atitude do dia a dia, que é isso que o Criador quer. Amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos bater sempre nessa tecla, é fazer ao outro que gostaria, em todos os sentidos. Né? Não, mas não encontra uma carteira cheia de dinheiro, vira notícia, sabe? Ajuda alguém, vira notícia. Faz alguma coisa diferente, vira notícia, aquela exceção. Então a gente vê que ser bom, ser honesto, é exceção ainda nesse planeta. Então como que a gente não quer ter aflição? Então, se para ser bom precisa virar notícia, você imagina o resto da humanidade, né? O que não faz? Em maior ou menor grau, a gente sempre está cometendo o quê? Nós estamos cometendo atitudes anticristãs. E não adianta, nós estamos plantando o mal, vai voltar como colheita, as mesmas situações, nas mesmas proporções que nós fizemos para o próximo. Então, nós precisamos parar para pensar a respeito disso. Como são as atitudes que nós estamos tomando no nosso dia a dia, né? O que é que eu estou plantando hoje que eu vou colher amanhã? O que é que eu estou colhendo hoje que eu não estou gostando, que foi aquilo que eu plantei no passado, né? E que a gente hoje vai ter que realmente, né, colher e saber o que fazer com essa colheita que não está sendo boa.
Nós temos que pegar esses espinhos e saber trabalhar com eles, utilizar eles de uma melhor forma. Sermos resignados com esses espinhos que nós plantamos e que hoje estão nos espetando, né? Estão nos incomodando. Mas nós vamos ter que ficar com esse resultado da colheita por um bom tempo. Agora, eu estou com o espinho, está me espetando hoje, porque eu colhi, né? Estou colhendo hoje aquilo que eu plantei no passado, mas eu estou com possibilidade de novas sementes, que é o exercício da fraternidade, o exercício de nós tentarmos modificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, que a doutrina espírita nos auxilia, nos ensinando o porquê que nós devemos nos esforçar em nos modificarmos. Nós estamos tendo boas sementes, e a semente melhor de todas é o evangelho que a gente está estudando, para que eu possa ir semeando sementes boas para colher a consolação, flores, para colher, né, tudo no sentido figurado, a felicidade e a paz no futuro. Então, nós precisamos raciocinar. Então, aqueles que se revoltam, porque ainda não entendem o verdadeiro sentido da vida, não vão encontrar essa consolação que Jesus fala. Não vão encontrar essa paz. Porque eu sofro, eu me revolto. Eu sofro, eu me revolto. Alguém me faz mal, eu pago na mesma moeda. Aí a sua aflição só vai aumentando cada vez mais. Continuando aqui, justiça das aflições, né? Então tá lá, por que sofremos? Por que uns sofrem mais do que outros? Então, partindo do princípio que para todo sofrimento há uma causa. Novamente falando, né? Deus é justo, Ele é bom, Ele quer a felicidade e a evolução de todos os seus filhos. Então, o sofrimento tem que ter uma causa. Deus não joga sofrimento aleatoriamente porque foi com a cara de um, não foi com a cara de outro e assim vai. Ele não faz isso, né? Ele quer felicidade para todos os seus filhos. Mas ele não fica jogando o mal e o bem para lá e para cá só porque não foi com a cara de um, com a cara de outro. Isso seria injusto, certo? Então, a partir do momento que existe justiça, é óbvio que todo sofrimento, então, tem uma causa que nós temos que entender o porquê dessa causa, né? Então, aqui, ó, se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Então, nós já começamos a raciocinar. A gente já entra naquele nível do raciocínio, que nós não temos que aceitar todo sofrimento, né, porque é um mistério. Não tem nada de mistério. Tudo é muito bem explicado. Então, se Deus é justo, nós temos que começar a raciocinar. Bom, então o meu sofrimento tem que ser justo também. Então, perante a justiça divina, todas as ações boas e más são rigorosamente consideradas, né? A lei divina é aquele mandamento maior, fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse. Isso é lei. E toda lei que ela não é seguida, ela tem uma consequência. Se nós temos leis aqui no planeta Terra, e a gente sempre pega como exemplo as leis de trânsito. Eu sei que eu não posso passar no vermelho. Todo mundo sabe, no semáforo vermelho lá. Mas eu passo porque eu quero. Mas eu tenho que arcar com as consequências, não é assim? Então, se eu for preso, né, se eu tiver que ser punido de alguma forma pelas leis de trânsito, pelos órgãos, né, do trânsito, vai ser avaliado, né, o erro que eu cometi. Certo? Se for apenas passar no vermelho é uma multa, se eu matei alguém, se eu atropelei, né, se eu cheguei a matar, a pena é maior, não é assim? Então, na lei divina é a mesma coisa. A lei ela não foi feita para ser transgredida, ela foi feita para ser seguida, para que haja justiça e igualdade para todos. Mas existe algo que se chama livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre, né, para tomar as minhas atitudes. Mas eu sou obrigado a arcar com as consequências. E é lei de ação e reação, que é a lei do aprendizado, é a pedagogia divina que faz com que eu cometa um erro, eu prejudico o meu irmão. Eu vou ter que passar por aquela situação para sentir na pele a aflição que eu fiz ele sentir. Sabe? Também é a lei da igualdade, da fraternidade. Aquilo que eu faço, o outro sentir, futuramente eu vou ter que sentir na pele para ver como é que é. Porque a gente não sabe, não é? O que as pessoas sentem nas situações individuais de cada uma. É só quando a gente sente na pele, não é assim? Se alguém perdeu um filho e você ainda não perdeu o seu, você não sabe como é a dor de uma mãe perder um filho. Você fala assim, eu sei como você está se sentindo. Você não sabe, não. Porque a dor dela é única. Se um dia acontecer de você perder o seu, aí você vai saber como que é, né?
dos nossos irmãos que estão desencarnando, né, por essa Covid-19, que muitas pessoas não dão valor para isso, que não seguem, né, as orientações dos órgãos, é porque talvez não tenha sentido na pele ainda. Tantos irmãos nossos sofrendo, né, perdendo seus entes queridos. É óbvio que a gente sabe que tudo isso é programado, não é por acaso, né? É necessário que se passem por essas situações, mas quem não está passando tem que ter o cuidado com o próximo, tem que respeitar o próximo, tem que seguir as orientações, para que todos minimizem, não é? Para que seja diminuído a questão da desencarnação, da disseminação da doença. Mas, assim, muitos estão perdendo seus familiares e aqueles que não perderam, que não nenhum caso na família não perderam, não sabem como é. E muitas vezes nós vamos ter que sentir na pele para que a gente entenda como é. Então, na lei da reencarnação e da aplicação da lei divina, é a mesma coisa. E não importa o tempo, se não deu tempo de ser na mesma vida, vai ser na próxima, porque é o seu espírito que está aprendendo. As pessoas falam, mas eu não lembro, mas não importa, o seu espírito vai lembrar. Quando você desencarnar, você vai ver todo o seu histórico da vida passada. E vai relembrar, a lembrança vai voltar, porque tudo que a gente faz em vidas passadas fica guardado no inconsciente do espírito, não é do cérebro. O cérebro nosso é uma ferramenta para nós exercitarmos aqui a nossa vida de relação, a nossa vida do dia a dia. Nós estamos usando um corpo encarnado. O nosso cérebro faz parte do nosso espírito, ele é imortal, certo? E todo aprendizado fica guardado no cérebro espiritual. Quando você retorna para a pátria espiritual, quando você desencarna, né, você vai ter acesso às lembranças do passado, de todas as suas histórias do passado, das coisas que você fez, como se você estivesse lendo um livro, sabe? Você lendo um livro, porque cada vida que a gente vem, cada reencarnação, é um livro novo que a gente está escrevendo, por assim dizer, de modo figurado, né? Como se a gente estivesse escrevendo um livro. E as vidas do passado são outras histórias que nós escrevemos. Então fica gravado no arquivo do nosso inconsciente as nossas histórias do passado. E nós vamos ler essas histórias em que nós mesmos fomos personagens. E quais foram as atitudes que nós tivemos. Nós vamos lembrar de tudo. Então, não importa se a gente não lembra qual é o corpo, qual é o nome e qual é a época que a gente está vivendo. Nós estaremos junto com as pessoas que nós precisamos reatar os laços, né, de amizade, de fraternidade, aquele que nós prejudicamos e vice-versa, né, para que a gente possa realmente ter lá na frente essa felicidade que a gente almeja. Então, as leis divinas, eles dão a cada um segundo as suas obras. E nesse planeta, momentaneamente, que nós habitamos, esse planeta de expiações e provas, o que nós recebemos ainda é de aflição. Algumas pessoas acham que estão se dando bem, né, que estão se aproveitando de outras, né, mas isso é temporário. Não é para sempre, não. Mesmo nessa vida, lá na frente, vai chegar a decepção, né? Vai chegar aquela coisa, se eu pudesse ter feito diferente, e através das encarnações nós poderemos fazer diferente, sim. Então, causa das aflições. Muitas das aflições, elas são atuais, né? Elas acontecem na nossa vida presente e elas são evitáveis. Mas nós, muitas vezes, com a nossa personalidade, né, com aquele famoso gênio forte que as pessoas falam como se fosse uma virtude e um elogio, na verdade não é, porque o gênio forte costuma trazer muitas dificuldades para a sua vida, né? A pessoa que não tem paciência, que é explosiva, que grita, que xinga, que revida, ela só traz complicação para a sua vida, não é? Então, muitas das nossas aflições nos dias de hoje, elas são aflições atuais, que nós poderíamos evitar, né? Então, muitas a gente poderia evitar com comportamentos do dia a dia e outras são aflições anteriores que vieram de vidas passadas e que elas são inevitáveis. Sabe aquela história de que vai cair no seu colo de paraquedas? Você não precisa correr atrás de tragédia, você não precisa correr atrás de problema, o problema vem, ele acha você. Você não precisa ir atrás do problema, ele te acha. Né? São aquelas dificuldades que acontecem na nossa vida que são inevitáveis. Que você acha que de repente está indo tudo bem, e aí de repente, né, descamba alguma coisa na nossa vida.
O maior exemplo que nós temos hoje é essa Covid-19, né? Que veio. Né? Não foi um castigo divino, não. Fomos todos os seres do planeta, através de todos os nossos desequilíbrios mentais e emocionais, que demos oportunidade para que esse vírus se manifestasse. Né? É algo que nós mesmos atraímos para nós. Né? Uma aflição coletiva, um resgate kármico coletivo, fora os individuais que nós temos na nossa vida. Então, são causas anteriores de atitudes que nós cometemos na nossa vida, essas aflições individuais que nós temos no nosso dia a dia, elas são inevitáveis, elas fazem parte da lei, né, que nós transgredimos, de amar ao próximo como a si mesmo e não fizemos nada disso, fazem parte do nosso plantio e hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? Então, essas aflições, os ensinamentos de Jesus, eles colocam os homens na direção dessas causas. Né? O ensinamento do Cristo vai nos explicar, então, qual é a causa do nosso sofrimento. Que não existe castigo divino, que existe uma causa muito séria para que haja essa aflição hoje, certo? Então, o Espiritismo vem revelar completamente, de uma forma racional. Por isso que nós falamos da necessidade de se aprofundar no estudo da doutrina espírita, para que nós possamos minimizar os nossos sofrimentos, as nossas aflições atuais e futuras. Porque as do passado já foram, nós já fizemos. E nós não temos como escapar delas. Nós não podemos escapar da dívida. Nós não podemos escapar daquele mal que nós fizemos para o nosso irmão. Porque magoar o próximo, prejudicar o próximo, seja em grau que for, é muito sério. Transgride a lei. E a lei universal, ela foi feita para manter o quê? A harmonia, a fraternidade, a igualdade no universo. A gente sempre vai estar batendo nessa tecla, porque não tem como escapar dela. Mas só que a doutrina espírita consoladora, ela vem nos auxiliar a nós reprogramarmos o nosso futuro. E de nós também conseguirmos superar as dificuldades do presente. Evitarmos aflições atuais no nosso dia a dia, porque nós podemos evitar muitas das tristezas, das aflições do nosso dia a dia, mudando o nosso comportamento. E nós poderemos também nos livrar das aflições futuras, daquelas que são inevitáveis, também mudando o nosso roteiro, o nosso comportamento, a nossa forma de ver o mundo e de agir com relação às pessoas. Tá? Então, o Espiritismo vem nos explicar. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, que eu creio que todo mundo sabe, quais são as aflições das causas atuais, né? Os exemplos. Por que muitas vezes nós arrumamos encrenca na nossa vida, situações que poderiam não ter ganhado um peso maior, se a gente tivesse tido mais tolerância, mais paciência, se a gente tivesse sabido relevar certas coisas. Então, nós vamos ver que muitas vezes o nosso desequilíbrio emocional, o nosso egoísmo, nosso orgulho, é que atrapalha a nossa vida atual. Né? Então, por exemplo, imprevidência, tá aqui, ó. Eu sei que no trânsito eu só posso andar a 100 km por hora, é a lei. Mas eu quero andar a 300. Eu sofro um acidente, me arrebento todo, às vezes até desencarno. Não tem? Isso aí direto no nosso planeta. Isso aí é o quê? É uma aflição que você buscou. Você quis, porque existe lei. Lei, nós temos que colocar na cabeça que ela foi feita para ser seguida. Tanto a lei divina quanto as leis humanas, que elas vão melhorando aos poucos, é para manter disciplina, harmonia, respeito, né? Para um grupo, porque nós vivemos em grupo. Ninguém pode sair por aí fazendo o que quer. Nós temos a nossa vez, o outro tem a vez dele. Né? De novo, a gente pegando aquele exemplo do semáforo no trânsito, está vermelho é porque o outro seu irmão tem direito de passar no verde. Espera só um pouquinho que vai chegar a sua vez de passar no verde. Mas nós somos imprevidentes. Nós passamos no vermelho, recebemos multa, ou matamos alguém, ou andamos a 300 por hora. Essa aflição é do passado? Não. Essa aflição é de hoje mesmo, você que buscou. E ela pode se prolongar para o futuro, sabia? Porque você mata alguém, né? Você não prejudica só aquela pessoa que você matou, você prejudica a família toda.
Quando você mata um, prejudica um, é no mínimo 10 que vai ficar com ódio de você. É pai, mãe, esposa, filho, irmão. E aí muitas vezes você arruma encrenca para as próximas encarnações. Tem que voltar com todas essas pessoas que pegam ódio de você. Aí a gente entra naquele processo obsessivo, que é uma outra aula da doutrina espírita. Tem uns processos obsessivos de espíritos que ficam com ódio da gente. Muitas vezes por causa de quê? Da nossa imprevidência. E às vezes você não faz até por maldade, né? Mas você faz porque é imprevidente, porque é imaturo, porque não quer seguir as leis. Não, eu vou andar a 300 por hora. Tem que arcar com as consequências depois. As aflições virão nesta vida e muitas vezes continuarão por outras. Né? Continuando aqui o nosso orgulho, ó. Causas atuais das aflições. Quantas vezes nós somos orgulhosos, não damos o braço a torcer, temos o nariz empinado, nos achamos melhor que as pessoas. Ambição, nós queremos mais e mais, não é? A gente não rouba 1 milhão porque não tem oportunidade, mas quem tem tá roubando. Rouba as pessoas, engana a mente, trai, sociedades que se desfazem, né? Nós que não ajudamos o próximo, que passa dificuldade, damos valor para dinheiro, para as coisas materiais, queremos mais e mais, quanto mais ganha, mais quer, quanto mais ganha, mais gasta, menos dá o dinheiro, aí quer mais. E a gente passa a perna nas pessoas, enganamos, desde as pequenas coisas, né? Aqueles 10, 20 reais que você não devolve no mercadinho ali da esquina, vai fazer falta para a menina. Ah, não vou voltar lá para devolver não, ganhei 10, ganhei 20, é assim que a gente fala, é desonesto, não é seu. Então, não importa a atitude, não é roubar, não é ficar com 20 real que não é seu, com 20 milhão que também não é seu, que é do povo. Não importa isso, importa é a atitude, a atitude é a mesma. Não é o número de zeros. A atitude é a mesma. Tá errado. Vai voltar para você. Não adianta. Porque você acha que nascem tantos irmãos em situações de miséria, né? Que com certeza não deram valor para o dinheiro. Ou usaram mal, ou roubaram em outras encarnações. Tudo tem uma causa. Nós precisamos nos aprofundar nesses estudos. Então, a ambição, muitas vezes, é a causa das nossas aflições atuais também. Né? Você gasta mais do que ganha, aí daqui a pouco você está todo endividado, está com o seu nome sujo, está todo desesperado, ou então vem alguém, pega o seu carro, leva embora, que você não pagou, porque você teve a ambição, né? Quer mostrar aquilo que não pode. Então é perigoso. Olha outras coisas, que preguiça, que faz com que a gente não progrida, com que a gente fique parado no tempo, não quer aprender, não quer estudar, não quer fazer. Os excessos de todas as formas, os vícios. Vício é aflição atual. Você foi no vício porque não soube falar não. Porque você quis ir, né, seguir a turminha, você achava bonito fumar. Fumar é tão bonito, né? Ficar soltando fumaça da sociedade, porque o outro faz. A gente sempre faz o que o outro faz, a gente não faz o que a gente quer fazer. Muitas vezes nós nos perdemos na nossa vida porque a gente quer aparecer para os outros. Aí qual a necessidade de aparecer para os outros? Qual a necessidade de se firmar diante dos outros? Os outros não vivem a sua vida, não são eles que pagam as suas contas, não são eles que enfrentam as suas dificuldades e você quer se mostrar para os outros. Isso é falta de amor próprio, é falta de gostar de si mesmo, é falta de buscar o seu progresso, a sua individualidade, de raciocinar por conta própria. Nós temos que ser seres que raciocinamos por conta própria e tomamos as nossas próprias decisões. Quando é não, é não. Quando eu não quero e pronto. Né? Eu não quero fazer a coisa errada. Porque tudo nós sabemos que é errado. Tudo. Todos os vícios, a ambição, o orgulho, a imprevidência, nós sabemos. Nós buscamos o caminho errado porque nós queremos. E depois nós não podemos nos fazer de vítimas quando chegam as aflições nessa vida atual ou nas próximas, porque dependendo das atitudes que nós tomamos na vida atual, né, nós já falamos, vão ficar sequelas para a vida do futuro, né? Então nós temos vício, nós temos inveja, ciúme, preguiça, excesso. São aflições atuais. Se a gente, sabe, pudesse ser mais simples, né? Mais feliz, mais fraterno, a gente pode viver com menos. Né? Hoje em dia está tudo tão fácil, está tudo tão simples.
na vida, mas a gente quer mais, a gente quer cada vez mais, a gente quer luxo, a gente quer poder, tem ambição, a gente tem inveja das pessoas, a gente se acha melhor que as pessoas, a gente olha as pessoas por alto, sabe? Como se elas fossem menos do que nós. E muitas dessas pessoas são espíritos muito mais evoluídos, possuem dentro de si aquele tesouro, né? Da fraternidade, da humildade. Quando nós nos encontrarmos com elas, nós já vimos isso no evangelho passado, nos encontrarmos com elas no plano espiritual, tudo aquilo que você adquiriu, né, de material, ou de atitudes arrogantes, de prepotência, de orgulho, de inveja, não vai servir de nada lá no plano espiritual. Você vai ser considerado o mais inferior de todos. Porque o tesouro que nós temos que amealhar é o tesouro o quê? Das nossas conquistas morais, do bem que nós fizemos, das lágrimas que nós enxugarmos, das dificuldades que nós superarmos, certo? Agora nós vamos ver um pouquinho das aflições pelas causas anteriores, aquelas que estão acontecendo na nossa vida hoje, né, que caiu na nossa vida de paraquedas sem a gente esperar, por assim dizer, que são essas dificuldades, esses sofrimentos que vêm e que muitas vezes nós não entendemos o porquê. Então, alguns exemplos, por exemplo, morte de entes queridos, né? Morreu, desencarnou num acidente, que não foi por imprevidência, certo? Por uma doença, por um câncer, seja o que for, né? Tudo isso está lá no passado. Então, são aflições que vêm na nossa vida, né? São resgates de atitudes erradas que nós tomamos no passado. Gente que nós perdemos, desde bebês em tenras idades, tudo tem uma causa. Por que às vezes aqueles pais não deram valor para os filhos em vidas passadas, que abortaram, muitas vezes têm dificuldades para ter filhos nessa vida. Aquele ser, aquela criança que muitas vezes suicidou em vidas passadas, retorna só por um breve período nessa vida. Nós já vimos no evangelho passado, né? Assiste lá. Nós já vimos no evangelho passado essas dificuldades, né? Por que morrem bebês em tenra idade? Por que pais não conseguem ter filhos? Porque então a aflição depende da necessidade de progresso de cada alma, de cada espírito, né? Os flagelos naturais. Nós habitamos um planeta em que nós temos que, sabe, conviver com as intempéries da natureza, que é um planeta de seres desequilibrados. É óbvio que a natureza do planeta também é desequilibrada. Então não é por acaso que de repente passa um furacão e você perde, a sua casa desmorona, tem um terremoto, milhares de pessoas desencarnam, ficam pessoas, o rico e o pobre, sem ter casa para morar. É o exercício da fraternidade, da igualdade. Lembra, a gente já falou também nos evangelhos passados. Se te passar um terremoto na sua cidade, você que muitas vezes é arrogante, que se acha melhor do que as outras pessoas, né? Que despreza aquele pobre, aquele mais simplesinho, vai estar na fila da sopa com ele, igualzinho, porque nem você nem ele vai ter casa para morar. Vai estar usando roupa emprestada, né? Então, tudo isso daí são causas anteriores de atitudes erradas, de transgressão da lei, que de tempos em tempos determinadas comunidades e também as aflições individuais, porque mesmo que uma comunidade sofra um abalo, por assim dizer, nós individualmente estaremos sofrendo. E mesmo que nós estejamos numa comunidade aparentemente normal, cada um dentro do seu lar está tendo a sua aflição, a sua tristeza, o seu teste de resgate com cada ser daquela família, uns mais ou menos, né? Que são relacionadas a situações do passado. São resgates, são dívidas que nós estamos pagando e que devem ser encaradas, né, com paciência, com tolerância, com resignação, para que a gente não complique essa situação no futuro. Por isso a necessidade da compreensão que existe uma causa de nós estarmos passando por isso. Deus não está nos castigando, nós estamos colhendo aquilo que a gente plantou, né? As doenças de nascença, nós nos perguntamos, né? Por que existem, né, seres, nossos filhos, que já nascem com doenças gravíssimas? Né? Será que Deus não foi com a cara deles? É tudo um instrumento de progresso para aquele espírito e para o grupo que está envolvido com ele.
para aquele irmão nosso que nasceu com aquele problema, para a família que está ali, que vai ter que cuidar dele. São todos cúmplices de erros do passado que se reuniram, que fizeram uma nova proposta no plano espiritual de estar retornando para refazer aquela situação que ficou mal resolvida no passado, um ajudando o outro. Por isso que o núcleo familiar é o embasamento da sociedade. E também é no núcleo familiar onde estão os nossos maiores sofrimentos, as nossas maiores dificuldades de relacionamento também. Porque são seres, espíritos que estiveram juntos em atitudes erradas do passado e que se propõem a se reunir novamente para tentar refazer aquelas situações que foram erradas no passado, situações mal resolvidas, né? Dívidas de prejudiciais de um para com o outro daquele grupo ali, né? Então, tudo tem uma causa que a doutrina espírita, né, explica de uma forma racional e que nós precisamos nos perguntar realmente o porquê a minha vida é assim, dentro da minha família, dentro do meu trabalho. O que é que eu estou fazendo dentro desse grupo? E como que eu preciso agir, né, para eu não me revoltar, para que as coisas possam melhorar no futuro. Então, as aflições por causas anteriores, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então, lembrando mais uma vez da lei, nós não podemos transgredir a lei. A lei universal é ama a Deus sobre todas as coisas, porque nós sabemos da existência desse Criador, que rege todo o universo, e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Nós não podemos escapar disso. E quanto mais a gente quiser escapar, né, do exercício dessa lei, nós vamos estar prejudicando o próximo de todas as formas, em maior ou menor grau, mas não, a gente já falou que não importa se eu faço uma pequena fofoca ou um grande mal para outra pessoa. É a atitude que importa. Ela é antifraterna, ela está errada, ela vai voltar para você. Vão fazer para você a mesma coisa, porque você tem que sentir na pele aquilo que você fez a outra pessoa sentir. Então, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então, por isso, as aflições das causas anteriores, aquelas que muitas vezes nós achamos que não compreendemos. Ai, Deus é injusto, né? Deus está me castigando por algo que eu não sei. Se for orgulhoso, pode nascer em condição humilhante. Então, quantas vezes nós nos sentimos humilhados na nossa vida, né? Por pessoas que se acham melhores do que nós, por dificuldades financeiras, por dificuldades de inteligência, de raciocínio. Então, se hoje muitas vezes nós estamos enfrentando essas dificuldades, é que com certeza nós não somos essas pessoas que nós achamos que somos hoje, né? Ignorantes, que nós somos inferiores. Mas é porque nós fomos extremamente orgulhosos, fizemos outras pessoas, né? Magoamos outras pessoas e muitas vezes hoje nós estamos numa situação mais humilhante que é para sentir na pele. E devemos passar com resignação, né? Controlando as nossas emoções, os nossos sentimentos, sejam de revolta, do que for. Muitas vezes de querer revidar outra pessoa que nos prejudica, porque nós recebemos exatamente na mesma proporção e Deus é tão justo que Ele não manda a mais, não. Ah, você fez o mal, você vai receber o dobro. Não existe esse negócio de dobro, não. É na mesma proporção. Aquilo que você faz, você recebe. Porque se viesse o dobro, que é o que a gente tem mania de falar, né? Ah, me fez o mal, eu quero que volte o dobro para ele, o triplo. Nós é que temos mania de falar que a gente é tão ruim, né? Que nós queremos o dobro para as pessoas. Mas o Criador não, ele vai mandar para você na mesma proporção, é igualzinho. Nem mais, nem menos. Então, se a gente está recebendo, então você imagina o que foi que a gente fez, né? Não é o dobro que a gente está recebendo, não, na mesma proporção. Então, muitas vezes a gente nasce em condição humilhante. Se a gente foi avarento, egoísta ou empregou mal a fortuna, a gente pode ser privado do necessário. Existem diferentes graus de necessidade, não é? Desde a extrema pobreza, né, até as pequenas aflições, as médias aflições. Na verdade, todo mundo, né, grande maioria da humanidade, com raras exceções, que muitas vezes também não sabem aproveitar o dinheiro, o excesso de dinheiro que tem, mas a grande maioria passa por aflição financeira. Muitas vezes também, né, são causas atuais, né, que a gente, quanto mais ganha, mais quer. Mais quer comprar, quanto mais compra, mais endividado fica e tem que ganhar mais, né? Então, também, muitas dessas aflições, nós somos os responsáveis. Mas existem aquelas necessidades extremas, né,
em que os seres, por mais que se esforçem, não têm oportunidades, vivem na miséria extrema, não só em nosso país, mas em todo o nosso planeta. Será que Deus também não foi com a cara deles? Isso é injusto? Não. Com certeza não soubemos dar valor para aquilo que nós tivemos em vidas passadas. Pisamos em cima das pessoas, fomos responsáveis pela desgraça, pela tragédia de outras vidas, né? Usamos mal o dinheiro, empregamos mal a fortuna, nós teremos que vir pobres em outras encarnações, que é para sentir na pele aquilo que a gente fez o outro sentir. Então, tudo tem uma causa. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus filhos. Né? Quantos de nós não temos isso, né? Nós fomos maus filhos no passado, né? Trouxemos tristeza para os nossos pais, desgosto, e aí nós recebemos na nossa família filhos que vão fazer o mesmo conosco. Ah, é castigo? Deus vai mandar um filho só porque você fez isso? Não, aquele filho que volta para você também foi uma alma com o qual você teve relacionamento. E se você foi um mau filho para os seus pais e ele é um mau filho para você, é que na verdade vocês eram todos iguais. Sabe aquela panelinha que a gente faz parte do grupo de amizade, em que as pessoas têm todos mais ou menos o mesmo gosto, gostam de fazer a mesma coisa? Os bons gostam de ficar com os bons, os maus gostam de ficar com os maus, os baderneiros gostam de ficar com os baderneiros, os vândalos gostam de ficar com os vândalos, os viciados gostam de ficar com os viciados. Então, muitas vezes nós participamos desses grupos e a gente vê com essa personalidade rebelde, nós somos maus filhos, mas ainda não reencarnou todo mundo do qual você fez parte em vidas passadas, da patotinha, sabe? Da panelinha. Aí aquele ser que você também não se dava em vidas passadas reencarna na sua família. E ele tem a mesma personalidade que você tinha. Afinal de contas, vocês viviam todos juntos naquele grupo em vidas passadas, cometendo os mesmos erros. Você foi filha desses pais que você muitas vezes prejudicou. E aí, quando você vai ter o seu filho, que também é uma personalidade igual à sua, ele vai fazer o mesmo mal para você que você fez para seus pais. Porque é necessário que você sinta na pele para poder progredir espiritualmente, para poder avaliar os erros que você cometeu e não cometer mais, e ir diminuindo esses erros, tá certo? Então, significado das aflições atual ou anterior, ela é um meio de progresso. Então, muitas vezes nós criamos situações, aflições nessa vida atual. Então, se eu ando a 300 por hora, era 100, e lá eu me arrebento na frente e eu fico paraplégico, vou andar numa cadeira de roda, a culpa foi minha. Vai servir para eu refletir, para que eu progrida espiritualmente, porque o teu corpo aí já ficou uma parte inútil, não é assim? Ele não vai ser mais o mesmo. Você não vai mais poder andar até o final da sua encarnação. Esse é só um exemplo que a gente está dando, né? Entre tantos outros. Mas você vai ficar vivo para poder refletir, para poder evoluir espiritualmente, para que você não cometa, não transgrida mais as leis, sejam elas da matéria e principalmente a espiritual. Se foi só você que sofreu o acidente e sobrou só para você, né, refletir, leve as mãos para o céu. Graças a Deus foi só eu, mas se você ainda cometeu, né, através da sua imprevidência, de matar outra pessoa, aí sim complica a sua situação, não é? Aí não são apenas as aflições atuais de você ter ficado com alguma sequela, mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, se a outra família não soube perdoar, se aquele espírito que desencarnou, né, também não soube perdoar, você vai criar aflições para o seu futuro. Ter que retornar com esse ser que você prejudicou por causa da sua imprevidência em vidas futuras. Então, vocês estão vendo como que é sério? As atitudes que nós tomamos, todas têm consequências, e as aflições, elas vêm para a nossa vida por culpa nossa mesmo. De todas as nossas atitudes, em maior ou menor grau, que a gente faz, vem para nós, retorna para nós. É a lei do retorno, é a lei da causa e efeito, é a lei que rege o universo. Para que nós aprendamos que todos nós merecemos, né, o exercício da fraternidade. Todos nós somos iguais. Nós precisamos nos respeitar uns aos outros. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Só assim haverá a felicidade que nós buscamos. Porque nós queremos um planeta melhor. Nós queremos essa felicidade, essa paz, essa fraternidade. Mas nós não fazemos nada para buscar. A gente só pensa em nós. No nosso umbigo, a gente só olha para o nosso umbigo, para o nosso nariz, a gente só olha para aquele círculo pessoal da nossa família e a gente quer que os outros se danem.
Então, a gente vai ter que acabar sofrendo, seja coletivamente ou individualmente, para que a gente possa ampliar a nossa visão do mundo, nós possamos ampliar essa visão. Que a visão não é só para o planeta Terra, como nós estamos reencarnados aqui, nós temos que começar a visualizar os irmãos do nosso planeta, mas a visão é universal, todos nós somos irmãos de qualquer parte do universo. E a lei é uma só, para todos no universo. Então, as causas das aflições é um meio de progresso, é uma advertência de que você procedeu mal. Então, as aflições de hoje que caíram no seu colo de paraquedas, né? Aquela que a gente não esperava, mas que vem, ou a aflição que você mesmo causou, né? Brigou ontem com alguém que poderia ter ficado quieto, perdeu o emprego porque, né, foi agressivo com o patrão, poderia ter deixado relevar alguma coisa, né? Está doente, né, porque você foi pro vício da droga, do álcool, seja do que for. Está machucado porque você foi imprevidente com alguma coisa. É uma advertência para você perceber que você procedeu mal, para você refletir e mudar suas atitudes, para você fazer uma nova proposta de conduta da sua vida a partir de amanhã, a partir de hoje. Por isso que a doutrina espírita e o evangelho de Jesus, né, segundo o Espiritismo, nos ensina essa necessidade que nós temos de promover a nossa reforma íntima, de começarmos a analisar o nosso comportamento, de buscarmos o equilíbrio dos nossos sentimentos, né, para que a gente possa realmente ter uma vida melhor, com menos aflições. Então, também essas aflições atuais ou anteriores, elas trazem experiência. Faz com que a gente, né? Porque muitas vezes nós, que não queremos seguir o recado do amor, né? Que é o recado de todos os mestres que passaram pelo planeta, o maior deles foi o Cristo, nós só entendemos o recado da dor. Porque existem dois caminhos para adquirirmos experiências, né? Para evoluirmos. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Nós, os rebeldes, que não queremos por vontade própria nos modificarmos, nós vamos pela dor. E a dor, muitas vezes a gente quebra a cara, faz com que a gente, né, adquira experiência, sabedoria. Porque muitas vezes as boas escolhas que a gente faz hoje, elas estão muitas vezes embasadas nas más escolhas que nós fizemos ontem. Aí nós adquirimos experiência, sabedoria e fala, eu não posso fazer de novo, porque eu já sei o resultado, né? Então traz experiência. Tudo é motivo de progresso, de evolução espiritual, na verdade, né? As más escolhas, os sofrimentos, as aflições, elas são passageiras. A partir do momento que você compreendeu a lição, você não precisa mais passar por ela, certo? Então, ó, continuando aqui o significado, né, das aflições atuais ou anteriores, faz sentir a diferença entre o bem e o mal. É uma questão de lógica, né? Aí a gente acaba aprendendo o que é o bem, o que é o mal, o que é que nós devemos fazer. E faz ver a necessidade de se melhorar. Então, a partir do momento que eu fiz más escolhas, né, que eu vivo aflições, eu aprendo que eu preciso me melhorar, que eu preciso me esforçar na minha reforma íntima, em controlar as minhas emoções, para que eu não prejudique o próximo. Essas aflições são bênçãos de Deus, para o progresso dos seus filhos, para a evolução espiritual dos seus filhos, para nos tornarmos pessoas melhores e colocarmos em prática realmente no nosso planeta o exercício da fraternidade e da igualdade, né? Todo sofrimento decorre de uma falta cometida? Continuando aqui. Não. Aí até agora a gente falou das nossos erros do passado, não é? Das nossas aflições que vieram do passado, de atitudes erradas que nós tomamos e das aflições atuais que são as atitudes erradas que nós tomamos hoje, no nosso dia a dia. Mas aí existem aqueles sofrimentos que muitas vezes não são porque nós cometemos uma falta. Porque aí entra aquela questão, nós falamos que o nosso planeta é um planeta de expiações e provas. E nós já falamos no evangelho passado
qual é a diferença entre expiação e prova. A expiação é aquela que você tem que resgatar referente a um erro que você cometeu. Não tem como escapar dela. Aquele mal que você fez para o próximo, você vai ter que resgatar na mesma proporção, que é o que a gente veio falando até aqui agora, dessas causas das aflições. Mas existe a prova, que é algo que o Espírito pede, que muitas vezes ele já adquiriu experiência, que a gente veio falando, ele já adquiriu sabedoria, ele já passou bastante tempo no plano espiritual se preparando para determinadas provas. E essas provas, elas estão muitas vezes relacionadas com as falhas que nós temos na nossa intimidade, com aquelas dificuldades que nós temos, né? De nos posicionarmos perante a vida, com o nosso orgulho, porque é uma luta íntima, a reforma íntima é uma luta individual, que é o exercício, a busca do nosso progresso, né? Da nossa evolução espiritual. Mas não é fácil, a gente não muda da noite para o dia. Então, nós temos ainda muitos defeitos, porque o autoconhecimento é muito importante. A doutrina espírita nos ensina a nos conhecermos, a conhecermos a nossa sombra, né? Que são as nossas dificuldades, os nossos defeitos, para que a gente possa trabalhar com eles, para que a gente possa, sabe, colocar o remédio na ferida, para que a gente possa ir se melhorando. Não, eu sei que eu sou egoísta, que eu sou orgulhosa, a gente tem que nos conhecer, né? Que eu tenho ciúme, que eu tenho inveja, que eu não tenho paciência. Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar. E o espírito, na sua viagem imortal, no seu progresso imortal, então ele passa muitas vezes um tempo lá no plano espiritual estudando, se preparando, né? Analisando qual é a sua maior dificuldade. E às vezes ele pede uma prova. Não, agora eu vou reencarnar e eu vou ver se eu já estou conseguindo superar essa inveja que eu tenho, por exemplo, né? Essa raiva que eu tenho de pessoas egoístas, de pessoa que eu tenho essa dificuldade. Eu vou passar por uma prova. Eu vou fazer um programa lá no plano espiritual para que eu venha reencarnar por vontade própria. Não, às vezes não é nem por erro que você cometeu, para ser um grau a mais de evolução, um degrau a mais na sua subida evolutiva. Dá para entender? Você vai passar por uma prova, você escolhe. Então, pode ser uma prova buscada pelo espírito. Eu quero me preparar espiritualmente para determinada prova, para ver se eu consigo passar por ela, que foi aonde eu falhei em outras vidas, em muitas dificuldades, eu falhei prejudicando o meu irmão, e agora eu acho que eu já estou preparado para passar por essa prova. É como se a gente fosse passar de ano, fazer uma faculdade, alguma coisa. A gente estuda anos e anos para poder depois passar por uma prova, não é assim? E muitas vezes a gente não consegue, precisa estudar mais. Plano espiritual, a evolução espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes nós passamos um tempo no plano espiritual, vivendo vida após vida, adquirindo determinada experiência e sabedoria, para depois passar por uma prova mais difícil, para ver se a gente consegue superar determinadas mazelas, defeitos ainda da nossa alma, né? Pode ser uma missão de renúncia e de amor. Existem espíritos extremamente já com renúncia, com o conhecimento da fraternidade já em prática, que muitas vezes eles não fizeram mal e eles vêm com a missão, muitas vezes, de resgatar uma alma do passado, já sabe que vai ter um filho problema, que vem com uma missão referente a uma comunidade, por exemplo, de ser um líder, né, de uma comunidade, buscando a melhoria daquele grupo que se afiniza a ele, né? Porque nós sabemos que num planeta de expiações e provas, de seres ainda atrasados, todo ser que se destaca no bem e fazer o bem, ele é incompreendido ainda, não é? Tantos líderes que nós tivemos, né, que passaram pelo nosso planeta fazendo bem para determinados grupos, o maior deles, né, que foi o Cristo, que ele não tinha nenhuma mácula mais, né? A evolução espiritual dele foi tão grande, ele já não tinha necessidade mais de vir a esse planeta, e veio por amor. Ele veio por missão, para dar uma alavancada no progresso espiritual do planeta, porque ele impactou no planeta Terra todo, né? Ele impactou na humanidade, chegando a mudar o calendário, né? E o ensinamento dele hoje paira sobre o planeta todo. Mas mesmo assim ele foi incompreendido, não é? Ele foi morto. E é o que acontece com a grande maioria dos seres, né? Em maior ou menor grau, que fazem parte de alguma liderança, né, no exercício do bem. Muitas vezes vêm com alguma missão, com alguma renúncia, alguma prova para passar e são incompreendidos. Então é uma prova difícil para passar realmente, né? Mas é a escolha do Espírito, porque todos nós, uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que pedir uma prova.
que é para ver se a gente consegue evoluir mais um pouquinho, porque a evolução só se dá no plano da matéria, para que o espírito evolua tanto que um dia ele não precise mais da matéria, né? Mas é necessário que nós estejamos reencarnados. Outra questão também que as aflições nos causam é o arrependimento, né? Porque quando a gente se arrepende, a gente quer reparar o mal. A gente aceita e a gente também pode escolher as provas. Quando a gente se arrepende, sinceramente, dos erros que nós cometemos, que pode ser o pior erro, né? Porque nós sabemos que o pior ser, pior bandido, pior ladrão, pior tudo que for que a gente achar, ele vai evoluir um dia. E a maldade é temporária. Esse ser um dia, né? Ele vai se arrepender e vai querer resgatar os seus erros. Então, muitas vezes, o motivo dele vir buscar as aflições, de passar por provas, né, é o arrependimento. Ele se arrependeu sinceramente e aí ele pede uma prova, muitas vezes difícil, para ele vir para o planeta. Ele pode até escolher, quando há o arrependimento sincero, qual é o tipo de prova que ele quer passar. Seus sofrimentos são expiações do passado e provas para o futuro. Então, na verdade, expiação e prova é uma coisa meio que casada, sabe? Uma coisa junto com a outra. Porque todos nós que precisamos reencarnar no planeta Terra ainda, somos seres que fizemos o mal para muitos outros seres no passado. Então, nós temos expiações que nós não podemos escapar. Mas nesse meio tempo, enquanto a gente, né, tá lá no plano espiritual, arrependido, estudando, tentando progredir, a gente também pede algumas provas, junto com as expiações que a gente vem aqui. Porque muitas vezes essa expiação de erros que nós temos que passar, que nós não temos como escapar, elas são também provas para o progresso do espírito. Principalmente quando você já adquiriu um certo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Se você suportar bem essa expiação, é uma prova que você consegue superar e você evolui um pouco mais, né? Mais um degrauzinho. Dá para entender que uma coisa é mais ou menos casada com a outra? Então, existem expiações muito graves, que são provas, e existem provas maiores do que expiações. Mas, na verdade, uma coisa está meio ligada, embora haja diferença, mas uma coisa está meio ligada à outra, porque nós ainda somos seres habitantes do planeta Terra que não estamos livres das expiações. As expiações apagam as faltas e as provas o fazem progredir. Consegue entender o raciocínio disso daí? Né? As expiações foram dos erros que nós fizemos, não tem como escapar. A partir do momento que eu passo por elas, eu apaguei o mal que eu fiz. E a prova, né, como eu vou suportar aquela situação, vai fazer o meu espírito progredir. Mas a revolta, né, já o revoltado, que não é o arrependido, o revoltado não aceita as provas e as tribulações que lhe são impostas. Já o espírito revoltado, né, que é aquilo que a gente falou, que é aquele que sofre, mas se revolta contra tudo, ele não vai aceitar. Então, seus sofrimentos são expiações do passado que resultam de uma revolta contra Deus. Então, muitas vezes a gente vem com a expiação, vem com a prova, mas a gente se revolta com ela e vai complicando a nossa situação. E ele é mais revoltado e vai se tornando... Porque tem gente que se revolta cada vez mais. O sofrimento, em vez de trazer sabedoria, né, de trazer paciência e resignação, traz uma revolta imensa para aquele ser. Ele fica revoltado com tudo, com todos, até com Deus. Então, essa pessoa, ela complica a situação. Aquilo que a gente já falou, nada está tão ruim que não possa piorar. Quanto mais você se revolta, quanto mais você fica aborrecido, quanto mais você prejudica, já está ruim sua vida, você torna ela pior, né? Então, cada vez você vai sofrendo mais. Seu sofrimento em vidas futuras, nessa vida atual, suas aflições vão aumentando e nas vidas futuras também. E ele tem que recomeçar as provas. Vida após vida, a gente vai repetindo aquela prova e aquela expiação, porque a gente vai complicando a nossa vida. É igual o aluno na escola, rebelde, revoltado, que não quer estudar e não pode passar de ano. Chega uma hora que ele vai ter que começar tudo de novo, que nem naquela escola ele não fica mais, né? Ele é afastado porque tem um prazo, né? Tem uma idade, e no planeta também é a mesma coisa, que é o que está acontecendo com o planeta Terra, né? Nós já falamos outras vezes que ele está mudando de nível, ele vai passar para um planeta de regeneração, e os espíritos que não se adaptarem
ao exercício da fraternidade terão que ir para uma nova escola, que será um planeta mais atrasado, que são os revoltados, né? Aqueles que fazem o mal, aqueles que não querem melhorar e tudo mais. Então, diante do sofrimento, aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a expiar e a aprender, e que dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. Então, a gente já falou suficientemente sobre isso. Na verdade, nós pedimos para que vocês estudem e se aprofundem mais no conhecimento da doutrina espírita, para que possam compreender o verdadeiro objetivo das nossas aflições, porque elas não irão desaparecer da noite para o dia. Nosso planeta ainda faz parte desse nível de expiações e provas, para que a gente possa encará-las com sabedoria, com resignação, buscando um futuro melhor, que é aquele futuro que nós queremos para nós, de felicidade, de paz, né? Então, mais informações, né? Estudem a doutrina espírita, se matriculem numa escola de estudos espíritas aí da cidade de vocês. A nossa escola começa agora dia 29 de agosto. Se vocês não puderem ir nesse sábado, vão no próximo. São 6 meses de estudo. Aliás, vocês podem chegar a qualquer hora, né? A qualquer dia. É óbvio que se perder muitas aulas é necessário recomeçar depois, como qualquer escola, né? Mas vocês sempre serão bem-vindos a qualquer momento, todos os sábados, 17h45, na nossa Escola de Estudos Espíritas, no Lar Espírita Alta de Souza, aqui em Sinop, Mato Grosso. Tá certo? Mais informações, só entrar em contato pelo e-mail nosso, que está aqui no box de informações, tá certo? Que a gente responde e orienta vocês. Então, vamos encerrar o nosso evangelho de hoje, né? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez o evangelho que fizemos neste dia. Que possamos colocar em nosso coração e em nossa mente as lições aqui recebidas, que possamos fazer o propósito, Senhor, de praticá-las cada vez mais no exercício da fraternidade. Pedimos, amigo querido, que os mentores espirituais da nossa casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, que possamos sentir no Senhor renovados em nossos pensamentos e em nossas energias. Obrigada por mais esta oportunidade, pela sua misericórdia imensa com todos nós. Agradecemos, Senhor, toda a lição que tem nos dado, toda a paciência que tem conosco, e pedimos nesse momento que abençoe todas as famílias do nosso planeta. Obrigada pelo teu amparo de amor e luz, e nos protege hoje e sempre. Que assim seja.